Segundinho. Começando aqui. Pronto, gravando. Boa tarde a todas e todos os presentes. Vamos começar agora mais um semestre de eventos, de palestras que a gente organiza no nosso grupo de pesquisa, meu e da professora Samara Taide, que divide comigo, que nós dois, esse projeto, esse sonho de grupo de pesquisa é nosso, então é sempre uma alegria poder dividir esse espaço com ela. Quero primeiro começar agradecendo a presença do professor Tiago Joffre aqui com a gente. Tiago, vou só fazer a apresentação formal e depois a apresentação afetiva, eu acho que fica melhor desse jeito, que é professor adjunto de Direito Penal da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, doutor em Direito Penal pela UERJ, mestre também pela UERJ e promotor de justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro. Mas, para além de tudo isso, é um amigo que eu considero um amigo querido, assim, uma das coisas que, quando eu fui substituto da UFRJ, entre 2017 e 2019, dentre os vários presentes que a UFRJ me deu, acho que a sua amizade é, sem dúvida nenhuma, uma delas, então me sinto muito feliz e agradeço a aceitação do convite. Pessoal que está chegando agora, só para começar a explicar, eu vou passar no final do evento a lista de presença para horas a ser e tal. Vou deixar no meu Instagram, passar no WhatsApp, enfim, circular o formulário para preenchimento, certo? Finalmente, para agora as apresentações e a razão também para essa nossa fala, até, Samara, né, a gente muito motivado também com a palestra do professor Juarez Tavares, que abriu o nosso curso, né? A gente pensou no semestre para a gente trabalhar um pouco mais especificamente dogmática, numa perspectiva mais em consonância com direitos humanos e trabalhando alguns temas de dogmática que são muito caros, então é muito legal poder iniciar esse semestre com a sua fala. O professor Tiago, ele tem pelo menos 3 livros na minha coleção do professor Tiago aqui em casa. O primeiro é a dissertação, Direito e Compaixão, Discursos de Deslegitimação do Poder Punitivo Estatal, em que o professor Tiago ele discorre muito sobre as teorias da pena e é um dos trabalhos pioneiros em justiça restaurativa no Brasil. O livro que leva o nome do tema da palestra de hoje, que é O Resultado como Fundamento do Injusto Penal, que é a tese de doutorado do professor Tiago, transformada em livro pela Empório do Direito, certo? Que o professor Tiago vai falar de forma mais abrangente. E um terceiro, que é o projeto de lei anticrime, uma coletânea, que eu tenho muito orgulho também de poder participar, o professor Tiago ajudou a organizar, análise crítica dos professores de ciências criminais da Faculdade Nacional de Direito, em que a gente faz uma análise dos fundamentos do projeto anticrime, e foi um trabalho muito legal que pegou o meu finalzinho de período de substituto lá na UFRJ. Dito isso, queria passar a palavra antes, Tiago, para a professora Samara, se ela quiser também tecer algumas palavras e tudo, e depois a gente devolve para você poder começar. Ok? Ok, primeiro agradecer a presença agora em público, né, para os alunos, agradecer a presença de todos os alunos, muito interessados aí na matéria, a presença dos nossos integrantes, né, efetivos do grupo de pesquisa. Obrigada, professor, pela disponibilidade. A pandemia, como eu sempre falo e tenho que falar novamente, nos trouxe mais surpresas e mais experiências, mas também nos trouxe a oportunidade de podermos estudar com pessoas de renome como o doutor, de forma remota, não é? Então, isso facilitou bastante e nos ajuda, né, a contribuir com nossos estudos. Muito obrigada pela sua disponibilidade, professor.
Eu que agradeço, Samara e Hamilton, vocês me escutam? Sim. É virtual, se Inclusive, fosse... só antes, Thiago, só para convidar os alunos que quiserem abrir a câmera também, eu não sei se eu deixei essa opção aberta para abrir, mas fiquem à vontade, quem quiser abrir a câmera, acho que fica mais acolhedor também. Então, só para deixar esse aviso. Thiago? São muito bem-vindos todos e todas. Dizer que a distância facilita, mas presencial é ainda melhor. Eu tenho um especial carinho pela cidade de Nova Friburgo, já fui promotor aí por algum tempo, então seria também uma grande oportunidade revisitar a cidade e pegar um pouquinho do clima serrano aí com vocês. O Hamilton, né, dispenso aí comentários, a generosidade da apresentação dele. Eu acho que ele esqueceu de uma produção acadêmica que é importante, especialmente importante para mim, porque é feita em parceria com ele. Né? Ele generosamente, depois de ter escrito quase um artigo inteiro, me convidou para participar e a gente chegou aí a, uma, a um texto comum que foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais. O Milton, para mim, é um dos principais representantes dessa nova safra aí de penalistas brasileiros, né? E desde cedo, né, quando eu cheguei na UFRJ, eu já percebia o valor, né, e a dedicação, o interesse, a disposição e o afeto que ele transmitia a todo mundo. Então, foi muito fácil a gente se aproximar e trabalhar muitas coisas juntos. Bom, o tema que eu tenho para falar para vocês hoje é o desse livro, que já tem algum tempo publicado, o livro é de 2016, mas ele é de uma tese de doutorado que eu defendia, salvo engano, quase 10 anos atrás. Né? Então, é sempre um desafio voltar a isso e falar sobre o tema, porque eu tenho muita dificuldade em condensar essas ideias assim, num tempo mais reduzido. Aliás, eu não sei nem exatamente qual é o tempo, Hamilton. O que a gente programou? Então, Thiago, a gente está calculando mais ou menos para uma meia hora, 40 minutos, e depois conversa, debate, porque a galera tem também, os alunos têm aula por volta de umas 6 e pouquinho, eu mesmo dou aula 7h20, então fazendo aí mais ou menos meia hora, 40 minutos, está legal. Tá certo. Vou tentar ser breve, então. Aliás, essa parceria, né, mesmo aqui, né, nesses eventos à distância, hoje eu não consegui estar lá de manhã, mas eu sei que o Hamilton participou do Fórum Permanente de Política Criminal lá da Emerge hoje, né? Foi um tremendo sucesso e é o fórum do que eu também faço parte. Então, foi uma satisfação fazer essa dobradinha no dia de hoje em eventos recíprocos, assim. E esse tema é um tema que eu me dediquei muito, é um tema fundamental do direito penal e também por isso é um tema que permanece em aberto, né? É um tema que não está definitivamente resolvido, provavelmente nunca será, e é um desafio falar sobre ele assim de uma forma mais resumida, porque são tantas as questões que ele permite abordar que é difícil fazer uma síntese. Eu queria contar para vocês, para começar, para a gente esquentando, como eu cheguei a esse tema. Né? Ele apareceu para mim ainda durante o mestrado, que eu estudava as funções da pena, os fins do direito penal, e numa aula com o professor Afrânio Silva Jardim, ele comentou, né, assim, de forma bastante humilde, que de direito penal ele não entendia nada, disse ele. Né? Não, direito penal... Mas eu tenho uma dúvida que até hoje eu não resolvi, né? Eu não consigo chegar a uma conclusão, que é sobre qual é o conteúdo do injusto penal. Né? Se o crime é desvalor da ação ou desvalor do resultado, ele me perguntou. E a minha resposta à época não tem nenhum sentido, até porque eu dediquei a minha pesquisa no doutorado a basicamente responder essa pergunta. Então, eu já não lembro exatamente o que eu respondi a ele, mas certamente foi um chute. Né? E aí eu comecei a estudar, né? Eu falei, bom, se ele acha que essa é uma dúvida para ele relevante ainda hoje, deve ser uma questão importante, deve ser uma dúvida que vale a pena pesquisar. E aí eu me dei conta de que, ao pesquisar esse tema, eu estava abordando uma contraface, né? Uma outra parte do direito penal,
que não é para que o direito penal, mas não porque se pune, mas porque se proíbe, ou o que se proíbe. Qual é o conteúdo mínimo de uma conduta que se pode definir como penalmente relevante, né? A ponto de uma formulação de uma proibição penal. E aí eu fui ver que essa dicotomia que o professor Afânio usava, né, de valor da ação e de valor do resultado, ela surge originalmente na obra do Welzel, né? Mas não é algo assim que ele inventa do nada. Na verdade, esses dois termos eles expressam uma diferença, uma disputa, uma divergência de duas grandes correntes do direito penal até então, entre os penalistas subjetivistas e os penalistas objetivistas, podemos dizer assim. Né? De um lado, aqueles que identificavam o crime, né, o injusto penal, como uma conduta rebelde, uma conduta contrária à norma de proibição, né, um ato de vontade externalizado que viola uma norma de proibição, ou seja, o crime seria, em essência, uma desobediência a uma norma que define uma proibição, e, de outro lado, aqueles que entendiam o crime essencialmente como uma conduta que produz uma transformação danosa no mundo exterior. Né? Crime algo é definido como crime porque afeta gravemente a esfera de existência de terceiros. Né? Crime é, em essência, uma causação de um dano, né? De um prejuízo. Então, foi para condensar, né? Para explicitar, para arrumar essas duas grandes correntes penais que o Welzel vai, então, dizer que o desvalor da ação é a ação, né, é expresso na conduta que viola a norma de proibição, no ato de rebeldia ao direito, na desobediência, e o desvalor do resultado é aquilo que a gente entende hoje como a afetação do bem jurídico, a lesão do bem jurídico. Então, usando essa classificação, né, essas expressões do Welzel, como é que o próprio Welzel responderia ao professor Afrânio? Né? Ele diria que o desvalor da ação ele é um conteúdo necessário de todo e qualquer injusto penal. Então, todo crime é, necessariamente, antes de mais nada, um ato de desobediência a uma norma que define uma proibição. E ele vai dizer que o desvalor do resultado, a afetação do bem jurídico, ele é exigido, ele é presente, ele faz parte de uma variedade de crimes, como regra, os crimes de resultado. Mas ele também vai dizer que tem uma série de outros crimes que não contam, que não exigem, né, o desvalor resultado como parte constituinte sua. E aí ele vai mencionar os crimes de mera atividade. Né? Ou na Alemanha, ele vai dizer, em alguns casos, pode faltar, no caso concreto, o desvalor do resultado, como, por exemplo, na tentativa inidônea, no crime impossível, que na Alemanha admite punição diferente da nossa legislação aqui no Brasil. Então, para o Welzel, pode ou não haver desvalor de resultado na constituição de um juízo penal, dependendo de como aquilo for tratado pelo legislador. E aí o problema que surge, então, se o valor, né, o desvalor do resultado, ele na definição do próprio Welzel, a afetação do bem jurídico, como é que eu posso afirmar, conforme ele mesmo faz, a possibilidade de haver crimes fundados só no desvalor da ação, como atos de pura desobediência, sem com isso violar o princípio da lesividade? Né? Ou ele está admitindo, né? Não, existem crimes sem violação de bem jurídico, sem afetação de bem jurídico. O bem jurídico é prescindível para alguns tipos penais. E era efetivamente isso que ele dizia. Mas, a partir de um determinado momento, né, se consolidou, né, de forma muito predominante na dogmática alemã e também brasileira, muito por força, né, da obra do Roxin, a ideia de que não há crime sem afetação de bens jurídicos. Né? O Roxin vai definir a missão do direito penal como sendo a proteção subsidiária de bens jurídicos. Todo crime está referido necessariamente a um bem jurídico. E aí esse problema ele se coloca, né? Esse problema ele se reafirma. Bom, se não há crime sem afetação de bem jurídico e a doutrina vai dizer que pode haver crime sem desvalor do resultado, isso significa o que dizer? Que há incriminações que prescindem de afetação do bem jurídico. Como é que eu concilio isso com a exigência da lesividade, né? Com o princípio da ofensividade?
Para resolver esse problema no campo dogmático, teórico, o que os autores fizeram, né? O que a doutrina acabou arrumando, acertando? Ela duplicou o conceito de resultado no direito penal. Ela diz, não, existe mais de uma concepção de resultado. O resultado não é uma coisa só. Existe algo que é o resultado naturalístico, ou o resultado típico, é aquela consequência, né, descolada da ação que alguns tipos penais exigem para a existência do tipo penal, tipo no homicídio, né, a conduta incriminada é matar alguém. O legislador põe ênfase no resultado. Qualquer conduta apta a produzir a morte de alguém, né? Então, isso seria um resultado típico, um resultado naturalístico, uma transformação do mundo externo de que depende a satisfação ou a consumação do delito. E outra coisa seria o resultado normativo, ou a afetação do bem jurídico, né? E esse seria um resultado exigido por todo e qualquer tipo penal, passou a dizer a doutrina. Então, ele vai dizer, existem crimes sem resultado naturalístico, mas não pode haver crime sem afetação do bem jurídico, né? O bem jurídico ele é afetado de alguma forma, a gente vai ver, tentar entender como, em toda e qualquer situação. Tenha um crime resultado naturalístico ou não. E aí, por exemplo, o crime de disparo de arma de fogo em local habitado, né? Ao contrário do homicídio, ele não põe ênfase no resultado. Ele descreve uma conduta e não especifica qual o resultado causal descolado dessa ação precisa ocorrer para que o crime se aperfeiçoe. Aí você vai dizer, bom, então esse é um tipo que não tem um tipo penal que não prevê um resultado específico. É um crime de mera atividade. Isso levou, inclusive, vários autores a classificarem, a explicarem, a definirem crimes de mera atividade, de mera conduta, como os crimes sem resultado, dizendo que são crimes sem resultado naturalístico, o que não quer dizer que não há afetação do bem jurídico, embora ninguém chegue exatamente a explicar como o bem jurídico é afetado em crimes que não produzem nenhuma transformação no mundo externo, né? Então, a partir dessa dicotomia de resultado típico e resultado jurídico, se pode classificar os crimes de diferentes formas. Se eu olho para o resultado típico, eu vou dizer, os crimes são crimes de resultado ou crimes de mera atividade. Se eu olho para o resultado normativo, né, para a lesão do bem jurídico, eu posso dizer o crime é de lesão, de dano, ou é um crime de perigo, concreto ou abstrato. A melhor doutrina, no entanto, né, até o próprio Roxin vai admitir isso expressamente, o Zaffaroni o faz aqui na América Latina, vai dizer, não é verdade que existem crimes sem resultado naturalístico, sem resultado típico. Todo crime pressupõe uma afetação, uma alteração da realidade que representa a própria afetação do bem jurídico, né? A diferença é que alguns tipos penais põem ênfase numa ação sem especificar um resultado, mas é claro que há uma transformação do mundo externo, do contrário, o titular do bem jurídico não pode ser afetado, e há tipos penais que põem ênfase no resultado. A gente já citou os exemplos, né? O crime de homicídio é um crime de resultado. O legislador, ao tipificar a conduta, põe ênfase no resultado. Qualquer ação ou omissão que dê causa, que produza esse resultado que eu especifiquei. Qual é o resultado? Morte, né? Um resultado de afetação do bem jurídico vida. Em outros tipos penais, como o disparo de arma de fogo, o legislador pôs ênfase na ação. Mas isso não quer dizer que a conduta prescinda de qualquer atuação no mundo externo. Qual é o resultado que existe no crime de disparo de arma de fogo em local habitado? Existe uma mudança da realidade, né? Uma transformação do mundo externo. Antes do disparo, a bala está na arma. Depois do disparo, a bala está voando com uma velocidade estonteante dentro de um local onde há outras pessoas habitando, onde há circulação de pessoas. E isso é uma mudança relevante, tanto assim que o legislador fala, bom, isso causa um perigo. E aí ele vai tratar isso, né? Isso é um perigo abstrato, e a gente vai tentar entender o que pode ser um perigo abstrato. Mas, de qualquer forma, o que difere o crime de resultado de um crime de mera atividade não é que no de mera atividade não tenha resultado. É que no crime de mera atividade não há um lapso espaço-temporal entre a ação praticada e o resultado verificado. Entre uma coisa e outra, não há um lapso. As coisas estão unidas de tal forma que daquela ação já decorre uma transformação do mundo externo que é suficiente para o legislador avaliar
que há afetação do bem jurídico. Né? Então, crimes de mera atividade são crimes onde não há lapso espaço-temporal entre ação e resultado. As coisas estão grudadas. Né? Essa seria uma melhor explicação para retomar uma ideia de resultado que não é dividida. O resultado que transforma o mundo externo é o resultado de afetação do bem jurídico. Né? Porque eu dependo de alguma transformação para dizer que houve afetação de terceiros. Bem jurídico foi afetado de alguma maneira. Então, eu posso dizer hoje que todo crime exige, né, um resultado, tanto naturalístico como normativos, de afetação de bem jurídico. Uma transformação do mundo externo que importa numa afetação do bem jurídico. E aí eu posso dizer, não há crime sem afetação do bem jurídico. Né? Todo crime pressupõe uma afetação do bem jurídico. O problema é que existem alguns tipos penais em que a demonstração de como o bem jurídico é afetado, ela fica um pouco problemática, ou muito problemática, para dizer o mínimo. Né? Nesse exemplo que eu dei, do disparo de arma de fogo em local habitado, esse é um crime de mera conduta, né? E também um crime de perigo abstrato. De qualquer maneira, dá para entender ou trabalhar com essa tipificação ainda sob o enfoque do paradigma do ataque, né? Que é a lógica por trás das incriminações que a gente normalmente trabalha para desenvolver as nossas categorias teóricas. Né? E isso remonta lá ao Calbinding. Né? Eu ia até aqui dividir com vocês um esquema que é um esquema dessa classificação do Calbinding, que não é importante para mim em função do autor que a formulou, mas para mostrar como isso, há mais de século atrás, isso perdura na nossa estrutura de compreensão da Constituição do injusto penal. Né? Então, isso pode servir de um esquema para a gente entender um pouco mais o desenvolvimento do raciocínio, do nosso raciocínio aí para frente. Ver se vocês conseguem ver? Então, para o Calbinding, que é um subjetivista, lembra daquelas duas correntes? Uns entendem o crime como um ato de desobediência, os outros entendem um crime como a transformação da realidade que importa na afetação da esfera de terceiros, numa danosidade social. O Calbinding, ele é um subjetivista. Para ele, o modelo ideal de crime é aquilo que ele chama de crimes de pura desobediência. Ele fala, o delito, em essência, segundo a preferência dele, para ele, é uma desobediência culpável do direito público de submissão. Então, uma conduta é criminosa porque ela viola um comando proibitivo contido na norma penal. As razões pelas quais aquela conduta foi proibida pelo legislador, elas não integram a norma incriminadora, a norma típica. Para ele, isso é um problema do legislador. Para o penalista, o que importa saber é que a sua conduta ela viola uma norma. Né? Isso é o que hoje a gente chamaria, né, na nossa doutrina, de crime de perigo abstrato puro, né, que se assemelha, né, que se justifica como um puro ato de desobediência, ainda que a gente vá recorrer a estratégias como presunção absoluta de perigo, né, qual seja o discurso de legitimação desse tipo de incriminação. Mas ele reconhece que existe na nossa legislação, e de fato existe, aquilo que ele define como delitos de ataque. Né? São normas incriminadoras que seguem esse paradigma do ataque. Por quê? Porque por trás dessa máscara da desobediência, né, ele vai dizer, existem alguns crimes cujo núcleo corresponde à eleição de bens jurídicos. Porque o legislador quis fazer assim. Ele quis vincular aquela norma de proibição à afetação de bens jurídicos individuais, né, passíveis de verificação. Né? Então, nos delitos de ataque, e só neles, porque os crimes os delitos de pura obediência, não há uma discussão sobre o grau ou a forma de afetação do bem jurídico. Não há nem bem jurídico, basta a violação da norma proibitiva. Mas nos crimes de ataque, eu posso verificar qual o nível, o grau de afetação do bem jurídico. E se o tipo penal exige que o bem jurídico seja lesado efetivamente, danificado, então esse é um delito de dano, que pode se consumar ou ficar na forma tentada. E existem, ao lado desse, os crimes de perigo.
que também estão remetidos a um bem jurídico cujo tipo exige a exposição do bem jurídico a uma situação de perigo concreto, né? Também esses, na concepção do BIM, eles também podem ficar na forma consumada, chegar a se consumar, ou podem ficar na forma tentada, né? O crime de perigo concreto consumado, aquele que o legislador exige um perigo, né, para a sua caracterização, na sua tipificação, quando consumado, ele corresponde a um crime que hoje a gente define como crime de perigo concreto. A gente, depois de ocorrida a conduta, de praticada a conduta, a gente vai verificar os fatos desenrolados, né, as consequências causais daquela ação, e vai dizer, não, de fato, ocorreu aqui um perigo. Existem até fórmulas, né, critérios para afirmar a ocorrência ou não de um perigo concreto. Como regra, se diz que há perigo concreto quando um bem jurídico de terceiro ingressa no raio da ação praticada, né, da ação perigosa praticada, e que esse perigo produzido sobre esse bem jurídico que existe, ele é um perigo próximo à lesão. Ou seja, ele só não gerou, só não produziu, só não se desdobrou num efetivo dano por um desenrolar causal que foge às expectativas, que foge à normalidade. É como dizer, num caso desse, a expectativa era de que acabasse se lesionando, mas, por obra do acaso, por sorte, não houve lesão, houve simplesmente uma exposição a perigo. A doutrina alemã normalmente recorre à figura de uma ultrapassagem de um carro numa curva, numa estrada de mão dupla, numa curva fechada. Eu vou ultrapassar um carro que anda pela contramão numa curva fechada de mão dupla, né? Haverá perigo concreto numa ultrapassagem nessas circunstâncias se houvesse um carro vindo na direção contrária nesse instante e ele só não colidisse por especial destreza do condutor do outro veículo ou do próprio veículo, né? Aí você diz, isso é uma situação de perigo concreto. Por quê? Porque houve a exposição do bem jurídico a uma situação de quase dano, né? E o Binding vai falar, existe outra situação que é de uma tentativa de perigo, que é quando a conduta ela é potencialmente perigosa, ela é capaz de produzir uma situação de perigo, mas essa situação de perigo não se verifica no caso concreto. Por quê? Por exemplo, porque não existia um outro bem jurídico vindo na direção contrária. Não tinha um carro vindo na outra mão. Eu simplesmente fiz a ultrapassagem no meio da curva no local, numa via de mão dupla, de mão e contramão, mas como não vinha nenhum, a minha ação era potencialmente lesiva, mas não houve a criação de um perigo concreto, né? Essa situação, essa tentativa de perigo para o Calbindi, é hoje o que a doutrina chama de crime de periculosidade, ou crime de perigo potencial, ou crime de perigo concreto abstrato, né? É quando o tipo trabalha com uma exigência de que a tua conduta produza tem a potencialidade de produzir uma situação de perigo, mas não exige que a situação de perigo efetivamente ocorra, né? Então, por exemplo, até lá no crime de poluição, previsto na lei dos crimes ambientais, né? Vai dizer, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que possam resultar danos à saúde humana. Ele não está exigindo uma lesão à saúde humana, mas ele está atrelando a poluição a uma conduta com um potencial lesivo a bem jurídico, né, que não precisa de fato ocorrer, mas que é exigido pelo tipo. A essa construção a gente chama de crime de periculosidade, que é, na verdade, isso que o Calbindi, lá mais de um século atrás, chamava dessa fórmula de crime de perigo tentado. O que a gente chama hoje de crime de perigo abstrato, dizendo, bom, não vamos apurar o nível ou a forma da afetação do bem jurídico, é o que ele chamava de crime de pura desobediência. São os crimes de perigo abstrato puro, que, na verdade, são definidos na doutrina por exclusão. O que é um crime de perigo abstrato? Como ninguém sabe exatamente o que é isso, né? Salvo essas tentativas de vincular o perigo abstrato a essa
esse modelo da periculosidade, o que já é um avanço, mas normalmente a gente define crime de perigo abstrato como aquele que não é de lesão e não é de perigo concreto. Então, só pode ser de perigo abstrato. E como eu digo que no perigo abstrato não vou investigar como se dá a afetação do bem jurídico, eu resolvo o meu problema. Ou seja, eu acabo resumindo, né, reduzindo essa concepção de perigo abstrato a uma forma de pura desobediência, a um injusto formado pelo simples desvalor da ação. Então, quando eu estou tratando lá do disparo de arma de fogo em local habitado, e eu digo que isso é um crime de perigo abstrato, e de fato eu estou dizendo que eu não exijo uma afetação do bem jurídico, uma criação de um perigo, né, próximo à lesão para um bem jurídico. Mas, ainda assim, como o crime de disparo de arma de fogo em local habitado ele está vinculado a um falso bem jurídico coletivo, ou seja, que é o que? A incolumidade pública, a integridade de um número indeterminado de pessoas, integridade física e a vida de um número indeterminado de pessoas, eu ainda consigo trabalhar ele, logicamente, dentro desse paradigma do ataque, né? Dizendo, não, isso é um momento anterior à produção de um perigo concreto a um bem jurídico, que, por sua vez, é um momento anterior à produção de uma efetiva lesão ao quê? A integridade física e a vida de uma pessoa, ou de muitas pessoas, ou mais de uma pessoa. Né? Eu consigo enxergar isso dentro de uma lógica de etapas de afetação de um bem jurídico que pode ser afetado externamente, individualmente. O problema é que esse modelo de incriminação, na forma de perigo abstrato, ele está vinculado, muitas vezes, a bens jurídicos que a gente chama de verdadeiramente coletivos, ou bens jurídicos com alto grau de espiritualização. Bens jurídicos cuja afetação na forma de uma lesão ou de um perigo concreto, eu não sei como poderia se dar, eu não sei explicar exatamente como ela poderia se dar. Pense, por exemplo, num crime de falso testemunho, né? Ou no crime de corrupção, ou no crime de moeda falsa. Né? Esses crimes vinculados a bens jurídicos assim, né? A fé pública, a administração pública, a administração da justiça. Nesse caso, como é que eu explico que aquela incriminação é uma etapa prévia à colocação em perigo concreto ou à lesão? Né? Como é que eu consigo justificar a punição como uma forma antecipada de um momento anterior à efetiva aproximação da fé pública do raio de ação do sujeito? Né? O paradigma do ataque não nos socorre aqui. Né? Por isso que a maior parte dos doutrinadores eles não conseguem abrir mão dessa classificação dicotômica, dual, dos crimes de perigo abstrato. Né? Existe um grupo dos crimes de perigo abstrato puro, que se assemelham a uma mera desobediência, e existe um grupo de perigo abstrato que pode ser explicado na forma de um crime de periculosidade, né? De um crime de potencial, de perigo potencial. E, tratando isso dessa forma dual, né, se eu admito, tem uma série de crimes que são crimes de perigo abstrato puro, são crimes de pura desobediência, eu volto ao modelo welseliano, de dizer, não, os crimes podem ter ser constituído pelo desvalor da ação e o desvalor do resultado, mas também pode ser constituído só pelo desvalor da ação, quando eles são compreendidos como uma pura desobediência. Mas se você leva a sério o princípio da ofensividade, da lesividade, a afirmativa de que não há crime sem ofensa ao bem jurídico, esse tipo de tratamento não resolve o problema, ele não satisfaz. Porque eu vou dizer, todo crime depende de ofensa ao bem jurídico, salvo aqueles que são tipificados na forma de uma pura desobediência. Né? Então, eu tenho que admitir que existem crimes sem afetação do bem jurídico. Uma parte importante da doutrina, de forma mais contemporânea, ela vem conferindo um conteúdo um pouco mais consistente ou material para esse desvalor da ação. Ela vai dizer, não, eu proponho, então, que a gente dê um tratamento unitário aos crimes de perigo abstrato. Não pode haver crimes de perigo abstrato que se definam como crimes de pura desobediência.
todo crime de perigo abstrato tem que ser interpretado, no mínimo, como um crime de perigo potencial, de periculosidade. Né? Uma conduta que eu, olhando para ela ex ante fato, no momento que o sujeito pratica a ação, sem perguntar sobre os desdobramentos causais dela, se essa conduta ela tem a potencialidade de afetar bem jurídico. Com isso, eu confiro a ela algum nível de adesão ao princípio da ofensividade. Ainda que essa proposta seja uma proposta mais avançada do que a da pura desobediência, eu tenho que reconhecer que ela só faz sentido para aqueles que trabalham com teorias preventivas da pena. Porque, para eu dizer que eu já posso punir condutas potencialmente lesivas antes mesmo dela afetarem qualquer bem jurídico, é porque eu acredito que, punindo, eu previno a ocorrência de condutas que possam afetar bens jurídicos, que é aplicando pena. Se eu trabalho com teorias da pena que não acreditam em funções preventivas, se satisfazer com a potencialidade lesiva é um problema, porque quem trabalha com teorias negativas da pena normalmente vinculam a punição a uma consequência irracional, violenta, a ocorrência de um conflito entre pessoas, de algo que expresse efetivamente a afetação do outro. Você diz, houve um problema, sua conduta afetou o outro, afetou concretamente. Né? Só por conta disso é que eu posso defini-la como crime, porque eu não intervenho penalmente para prevenir a prática de condutas potencialmente lesivas. Eu intervenho quando eu identifico a ocorrência de um crime, né? Que nada mais é do que a expressão de um conflito intersubjetivo grave, a afetação do bem jurídico. Essa leitura do princípio da lesividade exige uma afetação efetiva do bem jurídico, não propriamente potencial, ou somente potencial. Até porque, quando eu vou aplicar pena, a pena que eu aplico, ela corresponde a uma medida da culpabilidade do sujeito por aquilo que ele produziu, por aquilo que ele praticou. Né? Mas se eu esgoto o conteúdo do injusto numa potencialidade, qual o tamanho da pena correspondente a essa potencialidade? É uma pena potencial também? Né? Qual o tamanho do conflito, da afetação do bem jurídico, da gravidade? Qual é a gravidade daquilo que ele produziu em relação ao terceiro que possa servir de parâmetro para a sanção que eu vou aplicar? Isso se perde, porque eu estou trabalhando sob um enfoque puramente preventivista. Né? Então, para aqueles que têm uma abordagem crítica do poder punitivo, trabalhar com esse modelo da potencialidade lesiva, com essa forma de explicar os crimes de perigo abstrato, ainda que com esse reforço de um conteúdo minimamente material no âmbito do valor da conduta, me parece bastante contraditório. Né? Isso continua sendo um problema grave. Então, como é que eu resolvo como é que eu explico, como é que eu satisfaço, né, a descrição ou a possibilidade de existência de crimes de perigo abstrato vinculados a bens jurídicos com alto grau de abstração, como, por exemplo, a administração pública? Como é que eu digo que é possível uma incriminação na forma de um crime de corrupção ou de moeda falsa, né, ou de falso testemunho, sem desconsiderar seriamente a exigência do desvalor do resultado, de uma afetação concreta, né, de uma efetiva afetação de um bem jurídico. Nesse livro, eu proponho um modelo, né, de certa maneira, até um determinado ponto original, e é um modelo que vai reservar para o paradigma do ataque, né, que a gente olhou, de crimes de lesão e de perigo, crimes vinculados a bens jurídicos passíveis de aferição, cuja afetação é passível de aferição dentro do paradigma do ataque, que a gente conhece, ou seja, bens jurídicos que possam ser lesionados e que possam ser expostos a um perigo próximo à lesão. Né? Só esses podem ser classificados entre crimes de perigo, crimes de lesão e de perigo concreto. Os crimes de perigo abstrato, eles serviriam uma lógica diferente, há uma forma de afetação diferente dessa. Então, eles não podem ser uma etapa de um processo de afetação do bem jurídico, porque eles se vinculam a bens jurídicos cuja afetação não se dá dessa forma de dano, para afirmar a existência de uma potencialidade lesiva que seja.
E, para explicar isso e aí já concluir a fala, porque já é tempo, eu tive que desenhar, inclusive no livro, né, para tentar sintetizar essa ideia de como se daria essa afetação na forma do que eu denomino um furacão, um redemoinho de perigo, que é uma consequência causal da ação. É algo que já extrapolou a esfera da ação do sujeito, de que é uma ação que ele já perdeu o controle e que transformou o mundo externo numa situação de perigo que pode atingir um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu falo em crimes de perigo abstrato, né? De perigo difuso, de perigo que pode atingir um número indeterminado de pessoas, ainda que não exija propriamente a afetação de bens jurídicos individuais, né? Porque a lógica de afetação é outra. Vamos ver como é que isso se dá aí. Esse é o anterior, né? Olha aí, ó. Então, eu faço uma divisão, uma proposta de divisão das formas de injusto penal em crimes de lesão, crimes de perigo concreto, esses trabalham na forma do paradigma do ETAC que a gente conheceu, e os crimes de perigo abstrato, eles trabalham com a afetação das pessoas, dos bens jurídicos, né, que nada mais são do que formas de afetação de pessoas de carne e osso, mas de uma maneira diferente. O tipo penal não exige que a pessoa ingresse no raio de ação, que ela seja exposta a uma situação de perigo próxima à lesão, como acontece no perigo concreto. Na verdade, a tipificação se dá pela prática de uma conduta espaçosa, de uma conduta que transforma a realidade de uma maneira que expõe a um número indeterminado de pessoas a uma situação de perigo, caso elas entrem no raio da ação, mas o tipo penal não exige essa aproximação. Então, ele trabalha com uma transformação do mundo externo que já repercute na esfera de vida de um número indeterminado de pessoas, né? Que crimes eu poderia associar assim? Então, crimes de lesão, por exemplo, é vinculado sempre a bens jurídicos individuais, né? Pode ter mais ou um bem jurídico afetado, mas bem jurídico que eu posso ir lá, pós-facto, e medir. Ele foi danificado ou não foi danificado, né? Como, por exemplo, o crime de homicídio. O tipo penal exige um dano à vida. E eu, após a ocorrência do desdobramento do casal, vou lá e verifico. A pessoa morreu ou não morreu? Se ela morreu, o crime se aperfeiçoou, o crime é consumado. Esse é o paradigma de um crime de dano, de um crime de lesão. Nos crimes de perigo concreto, o tipo penal exige a exposição de bens jurídicos, também individuais, de uma ou mais pessoas, a uma situação próxima à lesão, próxima ao dano. Mas eu consigo entender aquele perigo como um momento anterior ao dano. Por exemplo, no crime de abandono de incapaz, né? Que é um crime de periclitação à vida, à saúde de pessoas expostas a uma situação de perigo, né? Em função do seu nível de vulnerabilidade. O legislador exige, né, que aquela conduta expresse uma exposição de um bem jurídico individual a uma situação de perigo próximo à lesão. E eu sei qual é a consequência disso, né, de uma exposição a perigo dessa. É uma possível lesão. Mas o tipo não exige a lesão. Ele se contenta com a exposição a perigo. Isso pode ser feito também com falsos bens jurídicos coletivos, eventualmente, como é o caso, por exemplo, do crime de incêndio, né? Lá do artigo 250, né? Porque ele fala de incolumidade pública, mas ele está considerando aspectos, né, que a gente consegue medir individualmente. A propriedade, a vida, a integridade de quantas pessoas, ao final, foram afetadas. Foram expostas a uma situação de perigo próximo à lesão. Porque o tipo penal do artigo 250, aliás, ele exige, né, uma exposição a perigo de um número maior ou menor de pessoas, mas essa é uma exigência típica. Ele trabalha com um falso bem jurídico coletivo, mas transforma a incriminação num crime de perigo concreto, porque ele exige a exposição a perigo. Os crimes de perigo abstrato, eles podem se referir a bens jurídicos verdadeiramente coletivos ou falsos bens jurídicos coletivos. A gente não vai ter tempo para entrar nessas categorias, mas, de forma muito sucinta, os falsos bens jurídicos coletivos são aqueles que são passíveis de distribuição entre um número, por maior que seja, de pessoas. Quando eu falo de segurança viária,
né? Eu estou falando o quê? A segurança, a integridade física, né? E o patrimônio de um sem número de pessoas que circulam naquele local. É isso que é afetado no final das contas. Mas eu dou um tratamento coletivizado a isso. Eu posso incriminar condutas vinculando a afetação de um número indeterminado de pessoas a uma situação que não exige uma exposição de perigo concreto, né? Como, por exemplo, o crime de embriaguez ao volante e tal, mas desde que, segundo a minha concepção, aquela conduta já tenha transformado o mundo externo de uma forma que já tenha saído do controle do sujeito e de maneira que as pessoas que estão no entorno, se ingressarem no raio daquela ação, elas vão se ver numa situação de perigo próximo à lesão. Então, não basta, por exemplo, eu interpretar o crime de embriaguez ao volante como um tabu. Você está dirigindo com concentração de álcool a tal nível, ou 0,0001, então violou a ANAM e você desobedeceu o comando. Por quê? Porque eu não compreendo, não aceito a existência, a possibilidade de existência de crimes formados pelo mero desvalor da ação, como meras desobediências. Para haver crime, numa hipótese dessa, o sujeito tem que praticar uma ação que transforme a realidade ao seu entorno, produzindo esse furacão de perigo, esse redemoinho, né? Então, ele tem que agir com violação à norma, né? Com a ingestão de bebida alcoólica, com nível de concentração no sangue, mas de uma maneira que produz uma condução anormal do seu veículo. Uma condução que represente uma transformação do mundo externo de um perigo que pode atingir qualquer pessoa. O tipo penal não exige que uma pessoa se aproxime daquele redemoinho, que ingresse efetivamente no raio de perigo. Mas a transformação do mundo externo tem que existir. Porque a existência de pessoas nessas condições, rodando pela cidade, cria clarões que me obriga a me afastar daquele raio da ação do sujeito. Senão eu vou me expor a uma situação de perigo concreto ou efetivamente dano. Isso pode ser assim, inclusive, para os verdadeiros bens jurídicos coletivos, né? Como os crimes ambientais, ou o próprio crime contra a administração de justiça, ou o falso testemunho. E aí eu tenho que compreender como esses bens jurídicos eles se expressam de uma forma verdadeiramente coletiva, né? E por que a afetação, a transformação do mundo externo, tal como definido na conduta típica, ela cria esse redemoinho, esse clarão de perigo que obriga as pessoas de carne e osso, que são os verdadeiros detentores dos bens jurídicos. Eu posso trabalhar um bem jurídico coletivo, mas ele está sempre remetido à ideia de como é que aquele conceito ele afeta a esfera de existência das pessoas de carne e osso. Por que eu digo que a fé pública ela tem relevância penal como bem jurídico? Porque eu entendo que da nossa forma de convivência, da nossa sociedade hoje, a gente depende, né, de uma determinada confiança coletiva no funcionamento da justiça, que, se não existir para um, não existe para todos, e impede a resolução dos nossos conflitos da forma como a gente definiu, né? Ou o meio ambiente, né? A gente depende da existência de um meio ambiente minimamente preservado para que a gente possa exercitar todas as nossas liberdades, todas as nossas potencialidades. Se eu desmato, crio um clarão no meio da floresta, aquilo cria um ambiente onde o pleno gozo das minhas liberdades não é possível naquele ambiente. Eu tenho que me afastar do clarão. Então, aquele clarão cria uma diminuição da minha esfera de gozo das minhas liberdades, dos meus bens jurídicos. E é dessa forma que eu acredito que a gente possa testar as incriminações na forma de perigo abstrato para saber se elas satisfazem um critério de lesividade ainda rigoroso, que ainda represente, que seja a expressão do desvalor do resultado, para, com isso, afirmar a tese de que não há crime sem desvalor da ação e desvalor do resultado conjuntamente sempre. Se uma incriminação, da forma como for feita, não satisfizer essa verificação empírica, então ela é uma incriminação ilegítima. Ou, no caso concreto, não houve efetivamente afetação de bem jurídico e aquela não pode ser considerada uma conduta criminosa por falta de tipicidade material. Então, seria um recurso para exigir, no processo, a demonstração de lesividade, mesmo em condutas tipificadas na forma de perigo abstrato. Essa é a ideia da tese, se
eu consegui me fazer entender. E com isso eu encerro aqui e abro a nossa conversa aí, retorno a palavra ao professor Hamilton para conduzir os nossos debates. Posso fazer só uma observação? Por favor, Samara, fica à vontade. Excelente tese de defesa. Basta que o juiz consiga compreendê-la. Então, quando eu utilizar na minha defesa, eu vou usar, vou legitimar, né, com a sua, mas vou levar o desenho para que o juiz entenda tão complexa, dogmática, mas brilhante tese defensiva. Maravilhosa. Parabéns. É defensiva e acusatória, né? Vale para todos. Né? Só que tive que desenhar, realmente. Mas a defensiva, acho que prospera bastante. Gente, eu vou abrir agora para dúvidas, posições, esclarecimentos. E, Samara, como a gente costuma fazer, a gente sempre abre essa possibilidade para os alunos primeiro, para estimular a participação de todos, o envolvimento. Eu entendo que nós temos... inclusive eu queria agradecer aqui, eu vi na lista de presentes, Tiago, nós temos a professora Janice Santin, mestra lá pela UERJ, com um trabalho maravilhoso sobre deveres médicos, não é? No direito penal e na imputação objetiva. A Janice, que vai ser a nossa próxima convidada. Inclusive, Janice, se quiser abrir a câmera também, fica à vontade. Queria te saudar a presença e agradecer por estar aqui conosco, tá? Então, enfim, eu queria agora passar para os alunos. Eu sei que tem alguns que não estão na equipe do Teams, então tem que levantar a mãozinha. Tem que ter um recurso para você levantar a mãozinha, para deixar a mãozinha levantada, para quem quiser falar. Estimulo também os alunos do grupo de pesquisa, para quem tiver a vontade de se manifestar também, de fazer algum comentário. Não precisa ser necessariamente pergunta, pode ser tirar esclarecimento também. Gente, então, enquanto a gente está esperando um pouquinho, eu já daqui a pouquinho mais, quando der umas 5h40, eu já vou divulgar o link do formulário das horas, vou esperar um pouquinho ainda para fazer isso. Mas, enfim. Bom, já que não temos ninguém se manifestando ainda, eu vou tentar destrinchar um pouquinho para os alunos que estão nos assistindo. João, sempre participativo nas minhas aulas também. João, fica à vontade se quiser fazer uma dúvida, tirar algum esclarecimento, por favor. No sentido da lesividade abstrata, que ele retratou bem aí na questão da conduta, né? Fiquei pensando aqui, raciocinando com relação ao porte de arma legal e registrado, né? De calibre permitido e registrado. E em que sentido a conduta desse porte está dentro de uma lesividade abstrata a terceiros, caso essa pessoa nunca use essa arma? A questão esses crimes de porte, de posse, né, eles são bastante problemáticos para uma aferição de lesividade de bens jurídicos. Né? Isso é um problema de fato. E talvez o esforço aqui de construção de um critério de aferição da lesividade ajude, inclusive, para demonstrar que essa ofensividade é uma ofensividade difícil de resistir a um teste desse. Né? Então, os critérios, os conceitos teóricos, eles devem ter essa capacidade crítica mesmo, de colocar à prova, né, as incriminações, as tipificações por parte do legislador. Aliás, é a própria função dos conceitos dogmáticos, que deveria ser principalmente essa. Então, esses crimes, né, de porte e posse já são problemáticos, e a partir dessa proposta aqui,
talvez eles fiquem com uma dificuldade ainda maior de se legitimarem. Em termos de lesividade, o fato de haver autorização ou não é algo que não muda de forma muito significativa a lesividade, né? Porque a conduta é uma conduta que não muda em função de uma autorização administrativa, né? Ela pode ser uma conduta que represente um perigo ou produza uma transformação do mundo que afete um número determinado de pessoas, e a autorização, ela simplesmente vai dizer, ó, a gente sabe que isso é uma conduta perigosa, é uma conduta que representa um aumento de risco para um número indeterminado de pessoas, mas existe um interesse social, né? Então, a gente permite que isso seja praticado, observadas determinadas cautelas, determinadas exigências administrativas. Isso vale para a condução de veículos automotores, de certa maneira, é uma conduta que produz perigo para um número indeterminado de pessoas. Se eu quiser botar no extremo, para a posse de material radioativo, né? Uma conduta super perigosa, que por si só pode ser. A posse nunca produz por si só um perigo, ela pressupõe que esse material chegue até a esfera de terceiros, mas um material radioativo pode até ser que não, que o simples fato de eu ter ele em casa já represente a produção de um perigo para um número indeterminado de pessoas, né? No limite. Então, a autorização administrativa, na verdade, ele vai ser uma afirmação de que aquele perigo que eu reconheço que existe, ele é tolerado na nossa sociedade em função de uma avaliação de que ele nos traz mais benefícios do que riscos. Agora, no caso de porte de arma, o exemplo que você deu, se ele tem autorização legal, se a arma é de um calibre permitido e ele tem autorização para isso, a conduta dele sequer é típica, né? Porque formalmente ela não está abarcada pelo tipo que proíbe o porte de arma de fogo sem autorização legal. Não, eu disse tudo da parte permitida, porém sem o porte. Ele não tem autorização de porte. Então, ele não mas tem. A lesividade dele é nula então, quando ele não usa a arma. Então, a falta do porte não muda o que aquela arma representa de perigo para um número indeterminado de pessoas. Ela representa um perigo para um número indeterminado de pessoas, eu tenho que demonstrar, segundo a minha concepção, isso no processo, no caso concreto. De que maneira eu convenço o juiz de que o fato do sujeito ter uma arma sem autorização para tanto, mas sob a sua posse em casa, ou sob seu porte na rua, ela já representa uma situação de descontrole que cria um redemoinho de perigo para um número indeterminado de pessoas. Essa é a indagação. E você vê, eu acho que as circunstâncias do caso concreto podem alterar essa situação. Se eu boto uma pessoa armada ou armada com um fuzil na esquina da sua casa, e esse é o caminho para seu filho ir para a escola dele, né? E você sabe que por aqui ela passa por uma pessoa armada por um fuzil. E por ali ela não passa por uma pessoa armada por um fuzil, porque o ponto da pessoa armada por um fuzil é nessa esquina daqui e não da outra. E você pode dizer para o seu filho, você vai, mas vai por aqui. Nunca vá por essa outra esquina daqui. Você imagina que aquilo signifique para você já uma situação de perigo formado, exposto, e que isso limita a esfera da sua circulação? Essa é uma forma de enxergar a coisa. Mas eu tenho que construir um discurso que demonstre como aquela conduta produzida ela já representa uma limitação da esfera de gozo dos direitos, né, dos bens jurídicos de um número indeterminado de pessoas. Aí você pode avançar. Não, mas a arma está desminuciada. E ele sabe disso. Ou é uma réplica, ou ele não está lá com o fuzil. O fuzil fica na casa dele. Né? Aí, bom, então, o fuzil na casa, como é que ele representa já? Bom, mas um fuzil, ou se forem 100 fuzis, se ele tem um arsenal na casa dele, né? O que representa a existência de um arsenal de fuzis numa casa, num ambiente que não é um paiol, ainda que desmuniciado? Quer dizer, eu tenho que desafiar no processo a demonstração de que aquela conduta praticada ela
afeta a vida, né, de um sem número de pessoas. Eu tenho que explicar isso no processo. O juiz deveria exigir a demonstração disso. Você vê, por exemplo, o tráfico de drogas, porte de drogas para fins... não devia nem ser incriminado. Não devia ser incriminado, claro que não. Mas mesmo condutas assim, existem circunstâncias em que você pode aferir para tornar mais irracional ou menos irracional a incriminação. A mesma incriminação. Por exemplo, posso dizer, tem julgados de discussão sobre princípio da insignificância, se cabe no crime de tráfico, se não cabe no crime de porte de droga para uso próprio ou para venda, o que quer que seja. Né? E normalmente se vincula isso à quantidade de droga. Mas talvez isso não resolva todo o problema. Por quê? O resultado que eu analiso para aferir se ele é bagatelar ou não é de que forma aquela conduta afeta a esfera de liberdade de um sem número de pessoas. Então, de novo, não, ele está vendendo 1 grama de maconha, de cocaína, isso não tem afetação nenhuma. Você pegou, ela tinha em casa para fins de venda 1 grama de cocaína. Não, é bagatela. De que maneira isso afeta a esfera de vida de um sem número de pessoas, onde há livre circulação de drogas, onde há venda? Você fala, não, isso é insignificante, isso não afeta em nada. Porque o nível de afetação tem que ser de tal maneira que chegue à afetação da saúde individual das pessoas, porque é um falso bem jurídico coletivo, de que maneira aquilo representa o risco para a vida de cada uma das pessoas. Você fala, que o fato que ela tem 1 grama de cocaína para venda na casa dela, isso é tão distante, que eu não consigo enxergar um furacão de perigo produzido por essa ação. Mas põe essa mesma pessoa em pé na porta de uma escola de ensino fundamental, oferecendo 1 grama de cocaína. É a mesma quantidade. Aí você pode olhar para isso, não, olha só, isso aqui é um problema. Isso é um problema. Isso produz, eu mudo a minha estratégia de vida pelo fato da existência dessa pessoa aqui. Por isso que isso não se resolve na quantidade, né? Porque o que eu estou avaliando é de que maneira aquela conduta concreta transforma a realidade de uma forma já que afete a esfera de existência dos outros. Né? E não é uma potencialidade. A potencialidade podia se traduzir é 1 grama, não é 1 grama. Qual o desdobramento daquilo se verificou para a demonstração de que houve a criação de um furacão de perigo? A escola estava aberta? Era fim de semana? Né? Tem uma série de possibilidades. Bom, falei muito mais, né, João Luiz, do que você perguntou. Não sei se abordei o que você perguntou, mas completei coisas que são motivo de preocupação minha ainda. Abordou sim, só que acho que você extrapolou o exemplo, que eu quis focar mais no exemplo de um porte não ostensivo de uma arma registrada. Eu digo assim, para provar a lesividade ao bem ao coletivo dessa conduta é muito difícil. É difícil. Quase que se equipara à bagatela do tráfico de droga que você indicou aí, por exemplo. É difícil, porque você tem um parâmetro. Agora, se você trabalha com uma categoria de crime de perigo abstrato que se traduz numa mera desobediência ou numa presunção absoluta de perigo, aí não tem como dizer se isso é lesivo ou se não é lesivo, porque não há espaço para discutir esse tema no âmbito do processo. Porque a própria teoria, ela interdita essa discussão. Ela diz, não vou discutir lesividade aqui, porque a lesividade está presumida pelo legislador, não é isso? Que tradicionalmente a gente diz diante de incriminações na forma de perigo abstrato. Mas por que eu recorro à bengala da presunção de lesividade nos crimes de perigo abstrato? Porque eu sei que eu estou tratando de condutas que não há lesividade, ou onde a lesividade é muito complicada de demonstrar. Exercício ilegal da medicina, que é também um problema puramente de uma violação administrativa. O sujeito não tem um diploma, não tem um título. Mas você pode dizer, ele pode ser muito melhor do que o médico do vizinho que se formou por correspondência online, né? E você vai, esse aqui é um médico cubano formado com todas as pessoas da cidade vão nele, porque ele cura. O outro é um carniceiro, ninguém vai nele, mas ele tem um diploma. Quem comete crime? Se eu analiso essa conduta de um ponto de vista puramente formal, quem comete crime é o que não tem diploma e salva a vida das pessoas, né? Mas se eu me preocupo com um conteúdo lesivo das incriminações, isso não pode se resolver assim.
mesmo diante de incriminações na forma de perigo abstrato. E aí eu tenho que ter uma régua. Como é que eu afiro lesividade? A proposta do furacão de perigo é a minha régua, ou a régua que eu proponho, que é muito difícil de ser usada mesmo. Eu tenho que concordar com essa Mara, porque também ela pressupõe uma difusão, né? Conceitos jurídicos, não adianta nada cada um ter o seu. No máximo para escrever um livro, para vender um livro, mas não adianta nada, porque são conceitos que pressupõem um mínimo de aceitação, de convergência, de difusão, né? E esse não tem, mas o problema segue existindo, né? Então, para quem se preocupa com o problema, tem que partir atrás de uma régua para aferir lesividade nesses casos problemáticos. Eu estou de acordo com você. Esse é um caso cuja legitimação da incriminação ela fica mais exposta se submetida a uma régua dessa. É mais difícil passar no crivo da ofensividade. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Aí o esquema é o mesmo, levantar a mão, ou então deixar no chat, quem tiver acesso ao chat, que eu acho que é o nosso grupo de pesquisa. Se ninguém tiver alguma Posso dúvida... estender minha dúvida, só mais uma questão? Pode. A tese do furacão é interessante, ela vai de encontro ao quanto a sociedade absorve essa capacidade de convencimento em cima de um tema específico. Vejo eu. Comparando de novo a bagatela do tráfico de droga em pequena quantidade ou o porte de arma velado sem atingir ninguém ao redor, você vê que existe uma adesão a um tema em A menor e ao outro tema em A maior. O próprio agente público, no caso o policial, ele tende a deixar de olhar para um e não deixar de olhar para outro. Então, você vê hoje um policial militar que faz uma ronda normal, se vê dois rapazes fumando uma maconha na praça, não vai abordar, levar para a delegacia, prender, fazer uma série de coisas, porque o resultado disso é nenhum, vai ser quase nenhum. E, por outro lado, se ele percebe ou ouve dizer que tem alguém armado andando na praça, ele vai abordar sim, prender e levar, porque o resultado disso é muito maior. Mesmo que os dois tenham um efeito de bagatela igual. Você não concorda? Essa aderência a nosso juízo, a um valor compartilhado socialmente, ainda bem que ela existe ainda que como um resquício. Porque nossa atividade incriminadora ela parece bastante irracional, né? Se incrimina já um tanto sem critério. E caberia à academia fazer esse exercício de explicar de uma forma inteligível por que as condutas são incriminadas, qual é o conteúdo criminoso de cada conduta, de uma maneira que isso reverbere na compreensão social mais ampla. E para, inclusive, construir conceitos que impeçam, que restringam incriminações cuja legitimidade ou cuja necessidade, cuja racionalidade ninguém consegue alcançar. Né? Esse seria um trabalho, para além do policial. Né? Isso não deveria estar... A régua disso não deveria ser o policial na rua. Deveria ser a academia ser capaz de construir conceitos que guardem com esses valores compartilhados socialmente algum nível ainda de aderência. Né? Então, esse é um desafio importante para a academia mesmo. A gente não pode ver essas incriminações se multiplicarem e continuar trabalhando com conceitos, ainda que dizendo, não, isso é inconstitucional, né? Crime de perigo abstrato é inconstitucional. Pô, tem vários autores que dizem isso. Mas, olha, então é inconstitucional, tudo bem, o porte de arma é inconstitucional, o tráfico de droga é inconstitucional, os crimes ambientais são inconstitucionais, os crimes contra a administração da justiça são inconstitucionais, os crimes contra a fé pública são inconstitucionais, os crimes contra o sistema financeiro são inconstitucionais. Então, 80% dos crimes são inconstitucionais. Mas essa tese ela não tem nenhuma capacidade operativa, porque eu não posso pegar uma denúncia e dizer, um inquérito e falar,
está arquivado porque é inconstitucional, porque é de perigo abstrato. O advogado não pode pegar uma defesa prévia e falar, tá, não vou defender, não preciso falar mais nada porque tráfico é inconstitucional, ou porque posse de droga é inconstitucional, ou porque corrupção é inconstitucional, e assim por diante, né? Porque a utilidade, a operacionalidade desse conceito, ele se descolou de tal maneira que as pessoas não conseguem relacionar aquilo que a teoria desenvolveu e a compreensão, né, compartilhada do que seja uma conduta socialmente danosa. Então, é necessário ter algum nexo, inclusive para saber como isso opera, para a gente construir conceitos que sejam capazes de comunicar às pessoas. Porque, no final das contas, a gente incrimina condutas que deveriam ser consideradas criminosas assim, de uma forma mais compartilhada socialmente, né? As pessoas vão dizer, não, isso... Até o conceito de conhecimento da ilicitude, ele tem um aspecto meio profano mesmo. Não é um conhecimento específico da norma, número tal, que incriminou a conduta XYZ. É um conhecimento de que aquela conduta viola de forma grave as normas de convivência, né, a ponto de terem dignidade penal. Então, as incriminações têm que ter esse conteúdo acessível para a população em geral, porque senão cometer um crime vira uma roleta, né? O sujeito fala, sei lá o que é incriminado. Você sabia que danificar culposamente plantas ornamentais num jardim é crime? Pelo menos é uma conduta tipificada em lei? Crime ambiental? Então, o que adianta? Né? Foi mal, estava distraindo, vendo o celular, subi no canteiro do prédio e quebrei a planta ornamental do... é bagatela. Bom, mas eu não sabia nem que isso era incriminado, nem poderia alcançar essa... Né? Então, a gente tem que ter parâmetros de um esforço para manter a compreensão social daquilo, dos conceitos que a gente trabalha no âmbito do direito penal. Isso eu concordo com você, João Luiz, é importantíssimo. Esse deveria ser o papel precípuo da academia, né? Tiago, e ainda aproveitando, estimulando o pessoal a participar, eu vou pedir para o Ricardo Calmona. Ricardo, se você puder compartilhar. Então, eu queria só fazer uma consideração antes. Então faz, fique à vontade, porque, por favor. assim, me parece meio problemático aferir a potencialidade. Deixa eu abrir a câmera, né? Tá fechado. Eu estava ajeitando o slide. Quem quiser abrir a câmera também, fique à vontade. Boa tarde, né? Me parece meio problemático aferir a potencialidade lesiva de perigos abstratos ainda na fase pré-processual, né? E aí me parece também que o próprio conceito de perigo seria problemático, principalmente no estado de segurança pública atual. O que a gente teria como repressão de perigos, né? Enquanto atividade de segurança pública, de repressão de perigos futuros, né? O que no estado de certo fetiche punitivo, né? O que essa definição se desdobraria, né? O que, ao meu ver, seria uma busca para legitimar um maior estado de vigilância, né? Que hoje é extremamente complexo, se a gente pega um pouco da tecnologia que nós podemos empregar na segurança pública, né? Principalmente o que eu tenho pesquisado bastante acerca do reconhecimento facial, né? Extremamente sensível à persecução penal. Só isso mesmo por agora. Eu estou de acordo, Ricardo, que a capacidade crítica de um conceito como a potencialidade lesiva é muito baixa, se é que ela existe. Né? Como é que eu meço uma potencialidade? Né? Isso é um problema. E mais, não adianta nada eu afirmar potencialidade lesiva relativa a bens jurídicos que eu não sei sequer como são danificados. Como é objeto de lesão a fé pública? Eu não sei como é que a fé pública é danificada. Então, como é que eu afirmo que a conduta, a incriminação dela está legitimada? Por ela ser potencialmente lesiva, ou seja, ela ter a potencialidade de produzir uma lesão que eu não sei como se expressa. Aí a dogmática vem, né? Não, esses crimes são crimes cuja a afetação, né, elas têm que ser reforçadas por outros critérios normativos, como, por exemplo, a ideia de
como é que se diz? De acumulação, crimes de acumulação. Como é que a fé pública é afetada? A fé pública é afetada por quê? Se todo mundo resolver produzir moeda falsa, aí acaba a confiança na circulação da moeda e aí a moeda já não existe mais, porque o bem jurídico, fé pública, ele só existe se existe para todo mundo e só pode ser compartilhado por todo mundo. Eu não tenho como afetar esse bem jurídico para você especificamente. E ele existe, e ele é relevante no mundo que a gente tem, monetarizado, mediado pelo dinheiro. De fato, se amanhã eu falar não existe mais dinheiro, isso vira um problema, você pode até passar fome. Se eventualmente, né? Quem não tem dinheiro passa fome, você não vai ter dinheiro se você não sabe plantar, produzir seu próprio alimento, você pode passar fome. Mesmo tendo dinheiro, não adianta nada seu dinheiro, ninguém mais acredita nele. Então, alguns autores vão dizer, não, crimes de perigo abstrato, né, vinculados a bem verdadeiramente coletivo, a avaliação da ofensividade deles está vinculada a esses gatilhos, como a acumulação, o que é um problema. Por quê? O critério normativo da acumulação não está atrelado à conduta do sujeito. A conduta do sujeito que falsificou uma nota de 100 reais não tem nenhum impacto na fé pública de que o dinheiro circula e ele vale. Pode até causar prejuízo a alguém, eventualmente, se for posto em circulação, mas impacto sobre a fé pública, aquilo isoladamente, não tem nenhum. A fé pública foi danificada? Ou aquilo é potencialmente, entendeu? Então, eu não consigo fazer essa vinculação. Então, por isso que esse critério da potencialidade lesiva no âmbito do desvalor da ação não chega a satisfazer propriamente um critério de lesividade. Ele não é passível de medição, né? Eu estou de pleno acordo. Ele é mais uma forma teórica de reduzir as resistências a incriminações na forma de perigo abstrato, mas que não resolve, que não oferece critério para a limitação do poder. Algum até oferece. Porque, por exemplo, o critério da potencialidade lesiva exclui condutas, tentativas inidôneas, crimes impossíveis, né? Por exemplo, porte de arma de fogo. Você vai lá, pericia a arma e fala, essa arma é uma arma que não tem gatilho, não tem espoleta, essa arma que não é capaz de produzir disparos, né? Aí você fala, então ela não tem potencialidade lesiva, essa arma aí não tem potencialidade lesiva. Então, algum nível de controle ela já oferece, mas me parece um nível ainda insuficiente para satisfazer o princípio da lesividade, principalmente para quem trabalha a ideia de crime como conflito, como faz o Zaffaroni, como faz como regra os teóricos que não trabalham com os fins preventivos da pena. Né? Porque não adianta eu punir potencialidade antes mesmo de qualquer conflito, dizendo que ao punir isso eu previno a ocorrência de violações de bem jurídico. Porque eu não acredito na pena como prevenção. Né? Então, quem diz que não acredita na pena como prevenção e trabalha com um conceito de perigo abstrato baseado na potencialidade lesiva da ação, para mim tem um sério problema teórico, né? Tem uma contradição, né? Porque esses critérios não são compatíveis. Professor, eu vou pedir só um minutinho da sua atenção, agradecer muito a sua presença mais uma vez e me desculpar porque eu vou ter que sair, porque eu vou ter que palestrar agora em outro evento da universidade, tá? Mas já agradecendo e motivou muito o estudo sobre a matéria, né? E agradecendo muito aí pela oportunidade. E me desculpa por sair mais cedo um pouquinho. Claro, Samara. Fica à vontade. Eu que agradeço a sua participação e a acolhida. Prazer foi meu. Gente, eu já andei compartilhando a tela com o link das horas AAC, eu já andei circulando nos grupos, tá? Tiago, vou aproveitar que a gente ainda tem mais alguns minutinhos e na sua fala agora respondendo ao Ricardo, eu vou aproveitar para a gente problematizar um pouquinho mais a lógica da acumulação, porque isso às vezes vem no aluno sem que o aluno muitas das vezes perceba quando ele argumenta. Do tipo, então, mas aí como é que a gente fica? Porque se deixou, então, circular ali com 1 grama de maconha, então vai deixar, então, um monte de gente com 1 grama também.
É um pouco a lógica, o nome disso na dogmática, gente, para quem não sabe, chamam-se delitos de acumulação ou uma certa lógica de acumulação. A ideia de que mesmo pequenas condutas teriam a aptidão de afetar o bem jurídico, de modo que a sua punição se justifica por um juízo a posteriori, um juízo de futurabilidade do impacto dessas condutas sobre o bem jurídico, todas elas consideradas. Então, eu queria saber só um pouquinho mais como que a sua tese dialoga ou responde a esse argumento de acumulação que alguém poderia levantar, e como que você vê, enfim, de onde você acha que parte também esse contra-argumento que alguém viria na manga e falar, olha, então tá tudo liberado, pode tudo. Então, só para tensionar um pouquinho mais, Thiago. Esse discurso, né, esse pensamento de que se todo mundo fizer o que o fulano fez, aí é uma desgraça completa, ele é um pensamento ad absurdum, né? Assim, isso vale para qualquer coisa. Se todo mundo resolver ser professor de direito penal, o mundo acaba. Seria uma desgraça, né? Então, mas todo mundo não decide ser professor de direito penal, todo mundo não decide traficar 1 grama de cocaína, todo mundo. O fato concreto que a gente tem é o que a gente faz diante da conduta desse sujeito e o que ela representa concretamente de danosidade para a esfera de existência de pessoas de carne e osso, né? É isso. Porque, no final das contas, quando a gente está trabalhando uma ferramenta cuja a consequência é a imposição de pena, né, encarceramento do sujeito, a gente não pode perder isso de vista, né? Eu não estou moldando o mundo para que ele funcione da forma mais perfeita que eu idealizaria, que eu gostaria que fosse. Eu estou decidindo sobre se a conduta que o sujeito praticou, ela pode ser punida socialmente com a inflição de um castigo na forma de pena. É isso que eu estou tendo que decidir. Então, eu não posso descolar essas coisas, porque senão eu fico achando que eu conformo o mundo com a minha intervenção e não olho para a consequência da minha ação de buscar conformar o mundo, que é prender pessoas. Então, eu falo, eu não posso deixar que todo mundo use drogas, então eu vou punir com pena esse sujeito que vende droga, ou que usa droga, o que quer que seja. E aí vou tentando ajustar o mundo com a minha intervenção. Mas isso produz consequências sociais muito graves. As pessoas são presas, você vai lá ver, elas estão sendo... Aí sim é um processo de acumulação real e negativo, as pessoas estão sendo acumuladas lá na prisão, né? Então, para eu não cair nessa tentação de conformar o mundo segundo os meus juízos perfeccionistas, produzindo essa consequência social real, eu devo limitar esse tipo de intervenção a situações onde haja uma situação de conflito que está me demandando uma intervenção. É uma situação que eu não desejei, que eu não vou impedir por meio de uma proibição criminal, porque não há nenhuma demonstração de que isso funcione, mas que é um conflito social e que há uma prática social, né? uma reação social que a gente convencionou fazer na forma da punição. Esse também é um dado da sociedade. Então, eu devo restringir esse tipo de reação a situações em que eu não consigo lidar de outra maneira. Aliás, o próprio direito penal invoca isso, né? Que você só faça isso de forma comedida, excepcional, como uma última ratio, de forma fragmentada, de forma subsidiária, aquilo que vocês veem em princípios de direito penal e depois esquecem, né? Mas é aquilo mesmo. Porque se não fizer dessa maneira, a gente corre o risco de acumular, na verdade, pessoas presas, que é o que a gente vive hoje, né? Nesse ideal perfeccionista de evitar condutas que, se acumularem, seriam catastróficas. Então, a gente antecipa a catástrofe por meio de um acúmulo de pessoas presas. Então, a tese de que maneira ela trabalha isso é dizendo, eu tenho que analisar o redemoinho de perigo a partir da conduta que o sujeito praticou. Eu quero analisar as consequências reais no mundo externo da conduta dele. O que
decorreu, o que resultou da conduta dele. Por isso que é o resultado como fundamento do injusto. O que resultou da prática daquela conduta incriminada? Né? Resultou um perigo, um redemoinho de perigo. Tá bom, qual o tamanho desse redemoinho de perigo? Se ele for um ralinho, você vai falar, não, isso é bagatela. Se ele for um triângulo das Bermudas, você vai lá, olha só, isso aqui é relevante, porque a gente agora tem que conviver com a existência de um triângulo das Bermudas, porque você resolveu que é um translocado, você anda com um tanque de guerra na rua, aí você pode dizer, não, mas é só porte. É só, meu querido. Né? Aí você vai falar, né? Já quase que caí no erro de dizer, não, se todo mundo resolveu andar de tanque, não. Aí ele vai responder, não, mas só eu resolvi andar de tanque, ninguém mais quer andar de tanque. Você vê como isso está impregnado em nós mesmos, né? Por isso que a gente desenvolve conceitos, mas eles só têm sentido se eles puderem ser aplicados no processo concreto, no análise do caso em concreto. Esse é o desafio. É não cair na tentação de desenvolver conceitos que fechem as portas para um debate sobre o caráter criminoso da conduta no processo. Sempre que você recorre a presunções, você está fechando esse âmbito de discussão. Com a acumulação é isso também. Você fala, não sei se o teu é muito ou pouco, mas imagina se todo mundo fizer. É um recurso, né? É uma muleta, é uma forma de você falar, não vou olhar se o teu é muito ou pouco. Mas você vai me dar pena pelo meu, ou você vai me dar pena pelo se os outros fizerem? Não, vou te dar pena se os outros fizerem. Então estou lascado mesmo, porque eu fiz isso aqui, você vai me dar isso aqui de pena, porque vai para assustar todos os outros. Né? E aí a gente produz o medo que a gente visa evitar, acumulando gente, né? A pretexto de prevenir a acumulação de crimes. Maravilha. Não, foi... A resposta saiu melhor do que eu havia vislumbrado, assim, porque eu já li a sua tese, já li os seus textos todos, então mais do que satisfeito. Gente, alguém tem alguma consideração a fazer depois dessa nossa conversa? Eu já andei circulando a listagem de horas a ser, para quem puder assinar, para quem puder verificar. Alguém mais? Alguém do grupo de pesquisa? Pode ser apenas também alguma consideração, não precisa ser necessariamente dúvida. Então, bom, já que não temos, Tiago, me permite, também por conta da nossa também intimidade, eu já andei circulando seus textos também para os alunos, para eles poderem ler e poderem estudar um pouquinho mais aprofundado, que às vezes os temas de dogmática, a forma curricular da Estácio é um pouco, vamos chamar assim, econômica demais, né? Então fica difícil da gente trabalhar alguns temas mais a contento. Então eu passei seus textos a título de aprofundamento. Gente, então não havendo novas dúvidas, novos esclarecimentos, o Ricardo já está passando aqui os slides também das horas AC, está compartilhando aqui na tela. Então, quem quiser fazer um print, quem quiser usar o celular para ver e seguir. Obrigado, Alba. Boa noite também para você. Gente, então, é isso, pessoal. Tiago, de novo, muito obrigado pela participação, por abrir a nossa série de eventos. Foi muito proveitoso. Pode falar, não sei se está com o microfone. Sou eu? Não, eu que agradeço. Eu estava esperando você. Eu que agradeço a participação de todo mundo, né? O convite do professor Hamilton. Não o parabenizei aqui publicamente pela sua também aprovação recente no concurso da UF, né? É uma grande conquista na carreira acadêmica de todos nós, e é uma satisfação também ver você assim progredindo na sua atividade de docente, e dizer que eu recebi seus livros, já li. Depois é algo que a gente tem que conversar
o fato de eu não ter feito anteriormente. Até eu estava nessa banca como suplente, achei que era melhor esperar, depois eu não fiz, e aí o tempo foi passando. Mas, bom, agradecer a oportunidade da conversa e dizer que a UFRJ está aberta para vocês. A gente também tem seminários regulares na UFRJ, a gente chama de Seminário Mensal de Direito Penal, e tem uma divulgação aí no Facebook, no Instagram e tal, então fiquem atentos. O professor Hamilton também é um grande colaborador e divulgador dessas iniciativas, então peço para ele para compartilhar com vocês no nosso próximo evento e vocês começarem a frequentar lá também a Faculdade Nacional do Direito, tá bom? Obrigado. Valeu, Thiago. Obrigadão. Gente, então vamos fechar aqui. Agora partir para tomar um café, pegar um sanduíche, alguma coisa, que o pessoal tem aula de noite. Obrigadão, pessoal. Um abraço, gente. Vamos fechar aqui. Valeu. Tchau, tchau. Ricardo, pode cancelar aqui a tela já pode fechar. Estou salvando aqui a gravação.